Então, por que, Luísa? Se é tão fácil, tão simples. Eu falei, não é fácil, é simples, mas existe um esforço. Então, por que que não está acontecendo, né? Por que que eu não estou conseguindo ter esse contato? Então, a gente tem que imaginar a nossa mente, né? O nosso ego é a nossa mente. Vamos pensar assim, o nosso ego, ele é os nossos pensamentos racionais, aquilo que a gente aprendeu nessa vida, né? Então, ele é importante. A gente precisa do nosso ego, da nossa mente, para a gente poder estruturar, materializar, né, o conteúdo espiritual, trazer para a vida material. Por isso que uma pessoa espiritualizada, que está em harmonia, tanto com a sua mente, com o seu espiritual, com a sua vida material, ela consegue materializar, ela é uma pessoa próspera, né? Porque ela consegue trazer da espiritualidade, ela consegue trabalhar na mente dela, organizar esse conteúdo e materializar. Então, tudo que vem do espiritual são coisas muito boas, muito prósperas, abundantes, né? Vem de Deus. E Deus é abundância, é tudo de bom, de melhor. Então, passa pela nossa mente, a gente consegue traduzir e passa para o material. Isso é uma pessoa um médium desenvolvido mesmo, um médium desperto, eu diria. Não só desenvolvido, um médium desperto, né? Não só para as questões espirituais, mas para as questões materiais também. Então, imagina a sua mente como se fosse um aquário, né? O que você percebe hoje é como se fosse um aquário. Dentro desse aquário tem muito conteúdo normalmente. E muitas vezes esse conteúdo ele é desorganizado. Se você parar agora e começar a prestar atenção no que você está pensando, na maioria das vezes, é um monte de pensamento que vem um atrás do outro. Não tem freio, sabe? Você pensa um monte de coisa, às vezes você tenta não pensar, vem uma música, ou você tenta não pensar e vem alguém na sua cabeça. Então, é o tempo todo muito conteúdo, muita coisa na sua cabeça. E aí, dependendo da forma como isso tem acontecido, né? Como esse conteúdo vem não sendo estruturado, você não tem conseguido fazer essa limpeza, esse conteúdo pode sujar o seu aquário. Então, é como se ficasse tudo muito turvo, que é o que eu falei. Às vezes a gente está numa situação da nossa vida de muita ansiedade, de muita coisa acontecendo, muita coisa da vida material acontecendo e a gente não está sabendo lidar, e aí esse aquário vai ficando sujo. A gente fica imerso na nossa própria dor, nas nossas próprias preocupações, na nossa ansiedade, na nossa angústia, a gente fica preso ali. É como se a gente entrasse para dentro de nós e não conseguisse ver além, né? Então é como se o nosso aquário estivesse sujo. E aí você imagina que fora desse aquário é onde está toda a nossa espiritualidade amiga, né? Todos os seres de luz que querem ajudar, que querem trazer informações. Então, se esse aquário está turvo, está sujo, a gente não vai conseguir enxergar além. A gente vai ficar imerso dentro da nossa própria sujeira mental, dentro da nossa própria ansiedade, das nossas próprias angústias, e a gente não vai conseguir ver além, né? Então você precisa limpar esse aquário, na verdade, para você poder enxergar o que está fora. Então, que é o que eu falei. A limpeza do aquário faz com que você enxergue o que está fora, né? Todos esses seres mais elevados que querem te ajudar, que querem te trazer informações, eles vão estar lá. Só que a limpeza desse aquário, ela não é do nada, né? Não sei lá, às vezes a gente pensa que até eu vou fazer o detox energético que já vai limpar o aquário e pronto, eu vou conseguir ver. Como eu falo na aula, na última aula, né? Eu acho, na terceira aula da jornada, o detox energético, por exemplo, ele é uma forma de limpeza, né? Ele realmente limpa. Só que o que acontece é como se você estivesse jogando areia dentro dessa água. Você está jogando com uma mão, com a outra você está limpando, né? Que é o detox energético. Então, por um momento rápido, você vai conseguir enxergar além. Por isso que eu falo, na terceira aula, pode ser que você tenha contato com o seu guia, porque você vai passar por uma limpeza ali. Só que você continua jogando areia, né? Com a outra mão você ainda tá jogando. Então vai ser muito rápido essa limpeza. Você vai limpar e já vai sujar em seguida, né? Então eu sempre dou essa dica, né? Fez o detox energético, já se conecta com o seu guia, já faz uma pergunta pro seu guia, já, né, para tentar ter esse contato ou ter um sonho, alguma coisa. Porque logo dali algumas horas ou até alguns minutos, dependendo da pessoa, né, da quantidade de conteúdo que ela tem, ela já encheu de areia, né? E aí ela já não está conseguindo enxergar de novo. Então, às vezes a gente coloca um peso, né? Vou até colocar aqui, a gente coloca um peso no que está externo, né? Que vai curar a gente, que vai fazer com que o nosso aquário limpe,
acha que vai no centro tomar um passe e já vai estar tudo resolvido, ou que vai fazer o detox energético e pronto, resolveu também, ou, sei lá, que vai fazer um trabalho espiritual e que vai resolver 100%, e não é bem assim, né? Como eu falei, é preciso um esforço da parte do médium também, né? Apesar de que o passe, o detox, o trabalho espiritual ajudam demais, se associados a isso que eu tô falando aqui na aula, tá? Então, como eu falei, não existe pílula mágica. Eu não vou trazer para vocês aqui um conteúdo que fale de pílula mágica ou de um exercício milagroso que vai mudar a sua vida de 0 para 100% em um exercício. Não vai. A gente precisa fazer esse esforço interno, tá? Mas coisas maravilhosas acontecem para quem verdadeiramente busca essa limpeza, né? Essa limpeza real da nossa mente. E aí são 3 passos essenciais para você conseguir esse contato com o seu guia, que fazem parte do desenvolvimento mediúnico. Então, é necessário o desenvolvimento mediúnico. Às vezes eu percebo que as pessoas querem que em um story, né? Não todas, tá? Uma pessoa ou outra, mas é legal a gente pontuar isso. Que em um story eu fale qual é o passo a passo rápido e prático para você entrar em contato com o seu guia. E não existe isso, né? Existe um passo a passo, mas ele não é rápido e definitivamente não é algo da noite para o dia, não para todos. Pode ser que para uma pessoa ou outra seja mais rápido, mas uma conexão real mesmo, né? Aquela que é firme, né? A que eu sinto que eu tenho hoje, por exemplo, ela acontece conforme você vai fazendo essas coisas, né? Então, o primeiro passo é o conhecimento, que é compreender a existência do plano espiritual, compreender como funciona esse plano espiritual, né? Quais são quais são os seres que estão à nossa volta, como que funciona a sua vibração, enfim, entender como tudo isso funciona na teoria. O autoconhecimento, que eu diria que é a parte do despertar e que é o mais importante, né? Que é essa limpeza do seu conteúdo mental. Então, às vezes eu tenho alunos que falam, ai, Lu, não estou conseguindo, tá difícil. E aí eu busco entender como que tá a sua mente nesse momento, né? Como andam os seus gatilhos, né? As suas vulnerabilidades. Então a gente precisa olhar para isso. Eu posso ter uma dificuldade de entrar em contato com o meu guia ou de ter um equilíbrio mediúnico, porque eu tenho um gatilho, algo que mexe comigo, e que toda vez que aquilo acontece, eu baixo meu padrão frequencial, eu baixo minha vibração e não consigo mais ter esse contato, não consigo, eu sujo muito meu aquário o tempo todo. Então, a gente precisa identificar esses pontos dentro de nós. Para isso, existem exercícios, existem formas da gente olhar, mas a gente precisa querer fazer, né? E o terceiro ponto, que é o treino, né? Além do treino com os exercícios do desenvolvimento, como eu falei, principalmente no autoconhecimento ali, aprendendo a lidar com a mediunidade, existem vários exercícios que vão te ajudando a lidar melhor com a mediunidade, né? Mas além desses, se manter em contato com o seu guia constantemente é essencial para você criar essa conexão. Então, eu sempre estimulo os meus alunos e o pessoal aqui também que sempre busque o seu guia, mesmo que você não sinta ele agora, mas sempre peça opinião, peça ajuda, faça suas orações para ele, porque em algum momento você vai sentir, né? E depois desses 3 passos, o objetivo é que você sempre esteja em contato com o seu guia, né? Sempre percebendo em todas as situações como que ele pode te ajudar. Porque eu vejo isso muito na minha vida, assim. Às vezes eu não... Como eu já criei essa conexão, é uma coisa muito forte na minha vida, eu percebo que às vezes em situações X que eu nem perguntei diretamente para o meu guia, eu vejo a ação, né, do meu guia. Depois, qualquer dia eu conto, né, daqui a algum tempo, como foi o meu parto, assim. Mas, gente, foi, assim, intervenção divina em todos os momentos. E depois, olhando assim, eu vejo como foi muito louco. Então, mesmo eu não tendo nem noção de que eu precisava de ajuda naquele momento, eu fui auxiliada pelos meus guias e eu consegui acessar esse auxílio, eu consegui perceber a necessidade de fazer algo. Eles me atentaram, eles me deram como posso dizer, eles me mostraram que tinha algo acontecendo
E aí eu pude mudar, né? Eu pude perceber e mudar, né? Porque eles poderiam me mostrar e eu não perceber e nada mudar, né? Então, é pro dia a dia, é o tempo todo essa conexão. E pode ser que não aconteça da noite pro dia, né? E muito provavelmente não vai acontecer da noite pro dia esse contato diário mesmo, esse contato é, na vida. Isso é normal. Na minha vivência, eu vou contar assim, bem resumidamente, como aconteceu comigo o meu contato com os guias. Eu comecei com o desenvolvimento, e aí eu não tinha muito contato, inclusive eu estava cheia de conteúdo mental, muita coisa, crise de pânico, né? Quem assistiu a primeira aula da jornada sabe mais ou menos qual era a minha situação, estava tendo muito pânico, depressão. Então eu estava cheia de conteúdo mental, meu aquário estava sujíssimo, estava imundo. Então eu não sentia nada. Conforme eu fui, né, passando pelo desenvolvimento real, pelo despertar, junto com o desenvolvimento mediúnico, eu comecei a sentir coisas muito sutis. Então, um dia, né, não eram todos os dias, um dia aleatório, eu estava me sentindo muito mal e de repente eu me sentia muito bem. E aí eu pensava, tem alguma coisa acontecendo. Não sou só eu que estou sozinha aqui. Existe um contato. Existe algo além de mim que está acontecendo aqui. Então, os primeiros contatos eram assim, muito sutis. Eu estava me sentindo mal, eu me sentia bem, eu tinha uma sensação boa. E eu sabia que não era desse mundo, era de algo além, né? Mas eu ainda não sabia reconhecer da onde que estava vindo. Depois disso, eu comecei a sentir é, eu tô tentando lembrar na minha cabeça como que era. Mas eu comecei a sentir. Ah, lembrei. No banho, eu tava me sentindo mal. E aí eu ia tomar banho, que é o momento que a gente relaxa. Então, o nosso conteúdo mental dá uma dissipada, né? Dá uma aliviada ali. E aí era quando eu começava a ouvir uma palavra ou outra. Então, eu tinha alguma questão. Eu já falei, eu tinha muito medo da morte. Eu comecei a ter muito pânico com medo de morrer, né? E medo da morte, de sumir, de desaparecer. E aí eu comecei, eu entrei no banho e ouvia uma palavra. Acho que foi palavra onda. E onda, 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 onda. E aí eu procurei, quando eu saí do banho, eu estava no Facebook e eu vi um título chamado Onda Frequencial, alguma coisa assim. E aí era um vídeo falando sobre como, depois do desencarne, as ondas frequenciais a gente mantém, enfim. Era alguma coisa que ia me aliviar. Então, eu já vi, eu falei, opa, da onde que veio isso? Né? Não foi de mim, alguma coisa além. Depois também eu estava num templo budista, e aí eu fiz uma meditação, perguntei qual era o meu propósito e veio a palavra amor. E aí depois eu fui entender, né? Amar as pessoas. Enfim, então começou a ser muito devagar. Depois de um tempo, principalmente quando eu comecei a me aprofundar muito mais no desenvolvimento, e comecei a mapear isso, que eu comecei a escrever, né? Comecei a escrever meu livro, comecei a trazer tudo isso, foi quando eu comecei a ter os contatos mais profundos, né? Comecei a sentir mesmo. E aí eu comecei a ter as mensagens mais materializadas, né? Conseguia ouvir as frases mesmo, conseguia escrever, né, as mensagens, canalizar essas mensagens, trazer mesmo de uma forma muito mais organizada. E aí hoje em dia é muito mais material no meu dia a dia. Então, só para você perceber que foi um processo, não foi da noite para o dia. Eu acordei sabendo quem era o meu guia, quem era qual que é o guia X, qual é o guia Y, já anotando as mensagens. Não foi assim. Foi aos poucos, foi uma conexão que foi sendo construída durante o meu desenvolvimento, né? E que vem sendo construída, eu venho sentindo que cada vez mais aumenta, né? Então é algo que já tá bom e continua melhorando, né? Então é um processo, né? Então não se cobre que seja da noite para o dia, mas faça a sua parte, isso é o mais importante.